O Estrelando está começando. Meu entrevistado de hoje no bloco Astros Estrelas já está aqui. É Rogério Sidawy. Ele é um bispo ecumênico que vai falar sobre celebração de casamentos. Ainda tem dicas do Dr. Rubens Moscatelli do SICOM e a agenda do Estrelando para você. Não saiam daí. Aqui ao meu lado, um libriano com ascendente leão e a lua em Sagitário. É Rogério Sidawy, é isso? Isso. Desta forma que você pronuncia? Dessa forma mesmo. Não, tá bem. Ele é um bispo ecumênico, mestre em teologia, celebrante ecumênico de casamentos, realiza cerimônias em todo o Brasil com efeito civil. É escritor e palestrante e trabalha com filosofia existencial e crescimento pessoal. Ele é casado, pai e avô. Por que de tudo isso que eu estou apresentando? Ele celebra casamentos em todas as religiões, não é isso? Olá, Muito Jorge. obrigado, a princípio, por estar participando aqui do programa. Tá? Eu vi o seu histórico e já me falaram sobre você, até mesmo cinegrafista, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Queria fazer só uma parte. Sim. Eu celebro casamentos desde 2005, com base na espiritualidade humana e não na doutrina religiosa. Então eu não vou celebrar dentro da religião da pessoa. Eu vou falar de espiritualidade e nunca de doutrina, porque aí caberia ao ministro religioso daquela fé fazer esse tipo de cerimônia. Entendi. Tá? Então vamos lá, vamos começar do começo. Vamos. Um casal quer se casar, correto? Ok. E ele pede o seu trabalho, celebrante, né? Mesmo que ele seja de qualquer outra religião. Ele pode ser católico, pode ser umbandista, pode ser do candomblé, pode ser de qualquer área. De qualquer religião. Qualquer religião. A lei me autoriza a fazer o efeito civil, porque eu sou uma autoridade religiosa, porém, nós vamos trabalhar esse casal de acordo com a sua idiosincrasia, com o seu modo de ser, de pensar, e não estabelecer um casamento religioso. Nós vamos falar das verdades que exaltam o amor, a espiritualidade, a vida em família, mas nunca a doutrina. Eu deixo que a doutrina seja defendida por um representante daquela fé. Entendi. Em que locais isso geralmente são realizados? Olha, eu atendo o Brasil todo. O Brasil todo? O Brasil não é só na todo. Baixada Não, o Santista, Brasil todo. E os lugares são os mais inauditos possíveis, né? Praia, sítios, bufês, capelas ecumênicas, residências, salão de festa do prédio. E hoje, por conta da condição financeira do país, muitos casamentos em restaurantes, em pequenos botaforas, né? Certo, Vamos certo. casar e já vamos pegar o avião, vamos viajar. Rogério, você percebeu se aumentaram os casamentos ou diminuíram? Tá. Como é que está na atualidade isso? É um ramo em crescimento, porém hoje um ramo muito concorrido. As pessoas acreditam que ser celebrante de casamento é chegar lá e falar meia dúzia de palavras bonitas. Isso não é real. Não é. Eu tenho formação em teologia, filosofia e história. Isso, eu deixei até para você se reportar Pois não. esse assunto, porque o seu currículo era muito grande. É grande. Eu fui ordenado em 1977 ao diaconato, em 78 ao presbiterato, dentro das igrejas ortodoxas, e em 2004 eu fui sagrado bispo para o Brasil. Lua em Sagitário, conjunção a Júpiter aqui no seu nome. Isso você precisa me explicar direitinho. E eu tenho um trabalho de uma vida toda. Então, quando eu estou ali celebrando um casamento, independente da fé, independente da religião da pessoa, eu caso muitos ateus, inclusive, É mesmo? eu procuro levar uma mensagem edificante, uma mensagem que vai estabelecer uma relação nos momentos de dificuldade daquele casal. Eu estou ali para exaltar a família, para exaltar o amor e dizer que acreditar num amanhã melhor já é acreditar em Deus, né? Nossa, ter uma é ter esperança fé, né? já é ter Ter fé. fé. Nos diria São Paulo, né? Fé é a certeza de ter antes de possuir. Isso. E isso é a coisa que não tem religião. O amor já é uma religião. Então, quando eu estou ali diante do altar, eu estou exaltando essa religião chamada amor. Entendi. Só isso. Por exemplo, quando o casal te procura, você já tem um texto pronto para aquele tempo de celebração? Ou você faz alguma pesquisa entre o casal, algum assunto entre eles? Então,
O casamento tem um corpo litúrgico que já é reconhecido pela tradição, né? Então todo mundo está esperando votos, troca de alianças, uma homilia mais centrada no amor. O que a gente faz é personalizar o casamento, pegando uma história do casal, que nas entrevistas com o casal eu solicito, fazendo alguma exaltação a um pai ou uma mãe presente ou ausente, trabalhando um pouco a verdade do casal, mesmo que não seja no contexto religioso. Entendi, né? entendi. Você faz um stand-up religioso. Um stand-up religioso. Esses dias eu casei uma ex-aluna minha, porque eu sou professor há 30 anos, de História e Filosofia. História e Filosofia. E ela me disse o seguinte: Rogério, eu faço tsurus, que são umas aves, dobradura de aves japonesas. Sim. Ela falou: para cada tsuru eu faço uma oração. Para o meu casamento, eu fiz 1.200 tsurus. Então eu acho que o meu casamento já está abençoado. Com certeza. E ali a gente construiu uma mensagem com base nessa mítica, né, japonesa de construir os tsurus, de fazer as orações. E ficou uma coisa bem a cara do casal, muito bacana. Mas mais uma coisa interessante que eu andei pesquisando, ele faz um ritual de areia e o ritual dos vinhos. Conta para nós, como que funciona isso? O ritual de areias é uma prática dentro do casamento. Às vezes a pessoa chega e fala: eu queria um ritual de areias. Não é uma celebração só com areias, é um casamento que em determinado momento vai ter o ritual de areias, tá? Então é uma prática dentro do corpo litúrgico do casamento. É uma prática norte-americana, dos apaches norte-americanos, onde o casal, os pais e os padrinhos derramam areias coloridas dentro de um pote translúcido, né, transparente, e ali está tudo aquilo que os índios americanos acreditavam. Era o lugar onde eles tinham nascido, era dali que eles tiravam seu sustento, era ali que estavam enterrados seus antepassados, e era para aquela terra que um dia eles iriam. Nós somos pó, do pó viemos e ao pó voltaremos. Sim, sim. Então aquele ato de misturar as areias é sagrado. E eles guardam o pote contendo aquelas areias e a bênção de cada um dos guardiões que ali participou naquele momento. Então é um ritual profundo e que eu trouxe para o lado um pouquinho mais cristão, já que eu sou um bispo cristão, eu trouxe para o lado um pouco mais cristão, para que tivesse uma adequação melhor ao contexto brasileiro. Essas areias têm cores? Tem cores. Cada cor tem uma representação? Tem uma representação. Você poderia dar um exemplo? Tá. Então, por exemplo, quando a gente fala do amarelo, quando a cor é o amarelo, a gente fala da prosperidade do amor, no caso aí, né? O vermelho, primeira fase do casamento, amor eros, amor da carne, amor da paixão. Né? O verde, a gente vai trabalhar um pouco o contexto da esperança. E assim, por todas as cores que tiverem ali. A gente tem ritual de areia com 30 pessoas, então vamos diferenciando um pouco as tonalidades, as importâncias. 30 pessoas? 30 pessoas. Por que 30 pessoas? Porque a maioria dos casais tem 7, 8 casais de cada lado, e os seus pais, que vai somar aí 29, todos participam. Isso é feito durante a cerimônia? Durante a cerimônia. Que bacana. Tá, é uma prática. Isso. E os vinhos, muito semelhante, a mistura do vinho branco com o tinto. Seria a mistura do vinho branco com o vinho tinto? Com o vinho tinto, com o vinho branco, desculpe. É o vinho branco com o vinho tinto, criando um terceiro elemento, que é o vinho rosé, que simboliza a família, a união, e é feito um brinde no final do casamento. Né? Vamos lá, esse ritual de areia, acredito que dentro de um vidro, né, um pote, ele é fechado e ele é guardado, o casal leva como lembrança desse casamento? Leva. Aquilo vira um relicário, né, que ele coloca na sua casa. E o do vinho? O do vinho não, é só um brinde, é uma coisa mais utilizada por casais que não têm essa concepção, essa tradição de guardar alguma coisa, de ter um relicário. Eles preferem um brinde momentâneo, né, preferem alguma coisa que os envolva só naquele momento. Eu tenho mais perguntas para o segundo bloco, até porque eu gostaria de saber qual é o tempo que dura uma celebração dessas, tá bem? Tá ok.
Voltamos já. Uma dúvida muito normal e muito comum dentro das assembleias de condomínio é a utilização das procurações. O primeiro passo que deve ser observado é a convenção condominial, que poderá limitar a quantidade de procurações a serem apresentadas em assembleia e também para quem poderá ser dada essa procuração. A lei, o Código Civil, não faz distinção, então, em princípio, qualquer um pode receber uma procuração para representar a unidade dentro da Assembleia. Então, o parâmetro legal, aquilo que cada condomínio deve observar em relação ao uso das procurações, é a convenção condominial. Lembre sempre, o Código Civil fala que para você outorgar uma procuração, você tem que identificar quem você está deixando como seu procurador, quem está dando a procuração e o objeto dessa procuração. Analise sempre isso para que você possa, da melhor maneira, utilizar. Lembrando que hoje em dia não é mais obrigatório o reconhecimento de firma, só se você não conhecer a pessoa que outorgou. Qualquer assunto, qualquer discussão e qualquer dúvida, entre em contato conosco. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Confira agora a agenda do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove cursos de astrologia básico, interpretação de mapa astrológico e previsões, mas também o curso de tarô, baralho cigano, numerologia, radiestesia e aromaterapia. Informações 13 3284 9714 ou através do site escolasantistadeastrologia.com.br. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove o curso Síndico Profissional, módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. Encontre a programação no site sicom.org.br ou através do telefone 13 3326 3083. De volta ao segundo bloco, meu entrevistado Rogério Sidawi, ele que é um bispo ecumênico. Rogério, qual é o tempo de duração de uma celebração? Como a gente trabalha em espaços com horário, né, como bufês, em média 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos fazendo todas as partes que a tradição reconhece, um ritual de areias e o efeito civil. Isso pode ser pela manhã, tarde e noite. Você não tem problema. Não. Madrugada, também na praia, também no luau. Eu atendo mais do que um casal por dia, em média, nos finais de semana, 3, 4 casamentos. E nesse final de semana a gente tem um casamento à meia-noite em um bar aqui em Santos, onde nós vamos fazer um casamento surpresa, porque o noivo não sabe que chegou a hora dele casar. Como assim? Ele já convive com a noiva há muito tempo e diz que o sonho dele é casar. Então a noiva preparou tudo, fechou um bar, uma balada em Santos, que eles frequentam rotineiramente, e ela pediu uma bênção especial, porque ele é muito católico. Então no momento, à meia-noite, eles vão parar a música e vão fazer, nós vamos fazer ali a celebração. Tomara que ele aceite, né? Que coisa interessante. Sua vida não deve ter monotonia, né? Não, não tem. Não tem. Rogério, ele tem um astro importante no mapa astrológico dele, que é Urano, que abre um mapa astrológico, é um astro dominante. E Urano é conhecido como o astro da transgressão, da revolução, da mudança e tudo aquilo que é novo, inesperado e inusitado também. Então, Rogério, uma questão, você também faz casamentos LGBT? Faço. Foi bem difícil para eu conseguir trabalhar esse assunto na minha cabeça. Eu precisei, por essa questão, romper
parcialmente com a igreja, estabeleceu um ministério paralelo e passei a atender alguns casais LGBT, porque hoje a procura é muito grande. E como eu te falei no primeiro bloco, eu acredito que o amor seja a melhor de todas as religiões. Não importa que com quem. Não importa que com quem. Se for feito com respeito, eu acho que tem a bênção de Deus. Então tá, você falou rapidamente no primeiro bloco sobre o efeito civil. Tá. Tá, eu peço para você fazer um casamento. Você celebra um casamento. Ele tem um efeito civil? Tem. 90 dias antes o casal vai ao cartório com um documento meu, comprovando que eu sou uma autoridade religiosa, estabelece ali um pedido de habilitação do casamento e no dia eu vou fazer essa cerimônia religiosa ou social com efeito civil e o cartório vai expedir a certidão de casamento. Então é um casamento válido, tanto aos olhos humanos, normais, como aos olhos da lei. Interessante, interessante. O casamento de disparidade de culto. O Brasil é um país multicultural. Muito. Né? E aqui nós temos judeus, católicos, candomblecistas, protestantes. E em alguns momentos o amor prega uma peça na religião, né? Ele escolhe pessoas de diferentes realidades religiosas para se casar. Então é um casamento onde eu vou trabalhar uma cerimônia que não fale nada que seja contrário à forma de fé de nenhuma das duas partes. Por exemplo, um judeu, eu não vou citar o Novo Testamento, né? O cara é um bandista, ele não tem uma ligação com a Bíblia. Então eu vou fazer um casamento social, onde eu vou exaltar algumas particularidades do casal, vou citar algumas particularidades do que eu entendo como um casamento estabelecido sob o critério da espiritualidade, respeito, amizade, e vamos tentar construir uma cerimônia que não toque em nenhum tipo de princípio religioso. Interessante. Então, por exemplo, até voltando antes dessa disparidade de culto, você vai fazer o casamento de umbandistas, você não vai chamar pela força de Oxalá, de Xangô, não, nada disso, né? Não. Você vai fazer algo... A gente pode até falar da força, da fé que ele carrega, né? Da fé dele como objeto necessário para conduzir o casamento, inclusive, porém não vou citar nomes. Entendi. Né? Quantos existem aqui na Baixada Santista que fazem o mesmo trabalho que você? Então, de forma não reconhecida pela lei nem pelas religiões, muitos. Oficialmente, 3 ou 4. Oficialmente, 3 ou 4? 3 ou 4. Interessante. Agora, me fala uma coisa. Você me trouxe aqui um livro. Você é escritor também. Manual do Místico. Quantos livros você tem publicados? Eu tenho hoje 8 livros publicados. 4 pela editora Ebrasa, da onde eu fui escritor exclusivo por 22 anos. O Manual do Místico, que foi o primeiro, foi na verdade uma encomenda para uma ocasião em que a nova era estava gritando. Né? Depois lancei por eles em 2002 Curiosidades Históricas, que é já dentro da minha área didática, Filosofia para Vestibulares. E aí enveredei pelo caminho da espiritualidade humana, construímos alguma coisa dentro de um princípio filosófico, a ética, medida de todas as coisas, já lançado por uma editora de menor calibre. E venho trabalhando junto com a ATA Palestras, que é uma das maiores empresas de palestra desse país, temas ligados ao crescimento humano, à espiritualidade. Existe dentro da ortodoxia uma palavra chamada teose. Teose? Teose. Caminhar para Deus. Não importa para qual Deus o seu coração quer caminhar. O que importa é que você precisa fazer um movimento inicial. E nas minhas palestras eu trabalho exatamente isso. Eu sou o movimento, eu sou Aristóteles, eu sou o movimento. E eu preciso me movimentar. Oração, a palavra oração, ela inclui em si 2 imperativos: orar e agir. Não adianta eu orar e permanecer calado, parado, eu preciso orar e agir. Então,
As minhas palestras têm trabalhado muito essa teose, esse movimento do homem em direção da espiritualidade. É interessante porque você fala de uma linguagem que de outras filosofias também a gente se fala de outras formas. E na astrologia também cito essa situação. Não adianta você buscar o autoconhecimento através de um mapa astrológico, ter a consciência e não mudar a atitude. Sim. Ou seja, não criar um movimento para mudança. Né? Isso é muito importante, realmente. Tem Tiago nos diz no seu livro: tornai-vos, pois, um praticante da palavra e não apenas um ouvinte. O convite não é ouvir, o convite é praticar. Né? Isso é a teose, isso é a astrologia. Ah, eu sei tudo de astrologia. E qual o benefício disso para o próximo? Então, a solidariedade do saber, ela tem que envolver as pessoas. A gente precisa finalizar o programa. Eu queria saber sobre o segundo casamento. Foi uma ideia do cinegrafista Leandro. O Leandro, nosso grande amigo. E o segundo casamento. Hoje, infelizmente, o casamento não tem uma durabilidade que possa se dizer como era no tempo. No meu tempo, eu estou casado há 35 anos com a mesma mulher. O casamento é meio que transitório por causa de N problemas sociais. Hoje os dois são provedores da casa, os dois trabalham, têm o seu próprio estilo de vida. Então os casamentos não têm tido a duração que nós gostaríamos que tivesse. E eu entendo que a pessoa não pode ficar presa a um casamento que já não é de amor e caminha para o ódio. Né? É melhor romper. Ou para tolerância, né? Ou para tolerância, que é horrível. Às vezes não é o ódio, eles se toleram, né? Eu costumo dizer que o que mata o amor é a ausência do companheirismo. Chega uma hora que você não vai mais conseguir compartilhar com essa pessoa. Então é melhor que você se separe, mantenha o respeito, né? E se separe. E nós atendemos a segunda união, o segundo casamento, da mesma forma, com o mesmo espírito, com a mesma proposta, sempre conversando com os casais no sentido de que é uma nova chance, é uma nova oportunidade que tem que ser agarrada até com mais vigor. Então você não acredita também que às vezes o primeiro casamento pode ser um trampolim para um segundo casamento melhor? Você me coloca numa situação difícil. Esse foi o objetivo. Mas, como eu não estou aqui para fugir disso, não, de jeito nenhum. Eu não estou aqui para fugir disso. Eu acho que os caminhos de Deus são caminhos que nós não conseguimos conhecer na sua totalidade. Sim. Então, em muitos casos, em muitos momentos, é possível que você esteja recebendo um presente para te ensinar a viver, para te ensinar a conviver e para melhorar, para promover a teose. Quero te agradecer muito, porque foi um assunto ímpar aqui no programa. Eu agradeço a sua disposição. Quando precisar. Muito obrigado, sucesso para você. Muito, tá? Obrigado. Uma ótima semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.